Uma outra intervenção, né, possível na justiça, que nós também, né, fizemos, né, há bastante tempo, em relação à, à vara do júri, né? Não sei se vocês sabem, mas os crimes contra a vida é que vão a júri, né? Os demais é julgado por juízes criminais, né? Então, um trabalho que nós fizemos, e foi lá no início da década de 90, era com um promotor, né? Então, os meus estagiários, a pedido até do próprio promotor, eles entrevistavam, né, algumas pessoas da relação de uma vítima de homicídio e, e meio que traçavam, né, um perfil, né, assim, davam informações de quem era aquela vítima. Porque o que o promotor dizia era que o advogado de defesa, né, muitas vezes falava coisas absurdas da vítima. E ela não estava ali para se defender, né? E muitas vezes as testemunhas estavam tão envolvidas naquela situação criminal que também não tinham muita condição de falar a respeito de quem era aquela pessoa. E aí nós começamos a fazer isso, né, em alguns casos. Como se tratava de algo extremamente novo, né, aqui no Brasil, infelizmente, né, isso foi solicitado para que não se fizesse mais, né, porque tanto os advogados, né, quanto os juízes achavam que não se deveria, né, fazer isso, mas manter o rito, né, da própria justiça. Mas isso que nós fizemos lá atrás, né, depois de tempo, né, de alguns anos, eu percebi, né, que o que a gente fazia era a aplicação da autópsia psicológica, né, em que você fala de características pessoais de alguém. Na autópsia, a gente busca mais as características de personalidade. Mas, né, fazendo-se uma adaptação, você mostra características pessoais de uma pessoa que não está presente, né? No caso, não estava presente exatamente porque havia sido assassinada, e o júri, né, sabia quem era aquela pessoa e não ficava apenas naquilo que o advogado, né, falava dela, o réu, né, com raiva, né? O advogado, claro que muitas vezes fala coisas absurdas, né, de uma pessoa que não está ali presente e nem pode se defender, para defender o cliente dele, né? Esse era o objetivo nosso junto à promotoria. Então, a gente aplicava a autópsia psicológica mesmo sem saber, né, que esse era o método que nós estávamos utilizando, né? E como eu disse, eu fiquei, né, sabendo mais tarde. Também na justiça, né, falando aí da autópsia, uma outra atividade do psicólogo, e aí é o contrário, né, é para ajudar a defesa do réu, né, de homicídio. E foi um trabalho que eu já fiz, inclusive, junto a uma defensora pública, né, de um réu que não teria a mínima condição, né, de contratar, né, alguém que pudesse fazer isso para ele, né? E, né, assim, em termos de ter conhecimento, né, uma condição financeira também, tal. E nestes casos, né, em que você ajuda um advogado a defender o réu, são situações muito específicas, né? Especificamente mesmo
quando a vítima provocou a própria morte, né? E aí, né, inclusive, a autópsia psicológica ela começa a partir de um caso como esse, né, em Cuba, na década de 40, em que uma pessoa havia sido condenada à pena capital, né, à pena de morte, e ela acabou por não sofrer essa condenação, porque se mostrou o que aquela pessoa que morreu fazia contra ela, né? Que é evidentemente alguma coisa assim de muita injustiça, muita violência, muita agressão, né? Em outras situações não dá para você aplicar a autópsia psicológica, né? Quando não é, né, essa provocação que de fato seja algo abominável, né? Por exemplo, o fato de um marido ser traído, querer matar a mulher que o traiu, isso não cabe uma defesa, né, desse réu aí, né, utilizando-se a autópsia psicológica, porque é um crime torpe, né, um crime fútil, né, que jamais se justificaria, né. O que justifica é, né, por exemplo, quando a vítima agredia a pessoa, mantinha em cárcere privado, né, em cativeiro, agredia de todas as formas, né, e a pessoa tentava pedir ajuda e ninguém ajudava, até que chega um momento, no momento de um ato violento sofrido, essa pessoa vai e responde agredindo o seu agressor contumaz e com isso acaba matando. Aí sim caberia, né, esse tipo de defesa. Como eu disse, de outras formas não dá mesmo, né? Bom, depois eu continuo falando um pouco mais sobre a atuação do psicólogo na justiça.